Torcedor do Tubarão, um abraço, ótimo domingo para você que está de cabeça cheia. Ontem o Tubarão levou mais uma invertida no Campeonato Brasileiro. Imaginava-se da possibilidade de uma vitória, porém o Londrina voltou a atuar o que tem atuado nas últimas partidas, culminando 8 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouco mais sobre essa partida a partir de agora, aqui no nosso microfone Alviceleste. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, aperta o joinha aí, é muito importante para a gente ter a sua participação por aqui, compartilha aí com a galera. Derrota de virada 2-1, Londrina no início do jogo fez o seu gol, sofre o empate porque recua todo mundo. Ninguém marcou o zagueiro Gabriel Silva, e aí depois, na segunda etapa, repeteco de um escanteio, o Mugni cruza e o Luiz Otávio faz o gol. Novamente, falhas defensivas. É rotineiro, né? Isso que a gente tem falado do Londrina, com diversos problemas estruturais. E o Tubarão, mais uma vez, derrotado. Amarga a zona do rebaixamento. Nessa rodada ainda, o Londrina pode ver o Avaí abrir 9 pontos de diferença, o Ceará 7. Então é um cenário de muita preocupação pela frente, porque dentro do que tem se encaminhado, dentro do que o Londrina tem apresentado, dificilmente o Londrina vai escapar desse rebaixamento. Tem ainda quase 24 pontos aí a serem conquistados. Londrina malemar consegue uma vitória, né? Cenário muito difícil, hein, seu Lúcio Flávio? Um abraço. Fala, Rafa. Um abraço para você, para o torcedor Alves Celeste. Bom domingo para todo mundo, desde que não fale de futebol, né? Muito menos o Londrina, hein? Exatamente, né? Mais um jogo onde o Londrina mostrou todas as suas fragilidades, todas as suas dificuldades, né, Rafa? E a gente comentava ao longo da semana, no microfone da clube, aqui também no microfone Alves Celeste, que era um jogo ganhável, né? Era um jogo onde o Londrina tinha a possibilidade de ganhar, apesar de todos os seus problemas, de todas as suas dificuldades, porque o Londrina iria enfrentar um adversário também com muitos problemas técnicos, muito pressionado, muito cobrado, e isso se traduziu no jogo, né, Rafael? Assim, o Ceará é um time limitadíssimo, com muitas dificuldades técnicas, né? É, pouquíssima gente no estádio, muita pressão, muita cobrança. E o cenário, quando o jogo começou, o cenário ficou desenhado para uma vitória do Londrina. Por quê? Porque o Ceará já tinha toda essa pressão. Aí, né, sofre um gol, Londrina consegue um gol no primeiro lance do jogo, né? Porque pressionou, forçou o adversário a cometer o erro, né? O goleiro Matheus Nogueira. E aí o Londrina faz 1-0 com 4 minutos de jogo, ou seja, aumentando a pressão para o Ceará, aumentando a cobrança, aumentando a tensão no estádio e o Londrina à frente do placar. E mesmo assim, com todo esse cenário favorável, o Londrina não conseguiu dominar o jogo, não conseguiu administrar a vantagem, não conseguiu ocupar os enormes espaços que o Ceará deu, né? Porque o Ceará tentou atacar com muita dificuldade, todo atrapalhado e deixava espaço para o Londrina, e o Londrina não conseguiu aproveitar. Então, assim, a gente já tinha essa certeza, né, Rafael? Nessa última sequência, o Londrina, quando saía atrás do placar, dificilmente ele conseguia alguma coisa em razão das limitações do time. E esse jogo contra o Ceará mostrou que mesmo o Londrina ganhando, mesmo saindo na frente, mesmo num cenário onde tudo era favorável ao Londrina e desfavorável ao adversário, o Londrina não conseguiu ganhar o jogo. Então, foi uma atuação realmente muito ruim, né? O Londrina é o time que mais toma gol de bola parada no campeonato, né? E perdeu assim, com 2 gols dessa forma. Então, realmente é difícil, porque quando sai perdendo, você já sabe que vai perder. E saiu ganhando num cenário muito positivo, e o Londrina também perdeu. Então, realmente é difícil, está difícil para encontrar um caminho no campeonato. O time que volta a campo apenas no dia 1º, né? Na outra terça-feira, contra o Juventude dentro de casa, e é uma semana que pode ser crucial dentro desse cenário de rebaixamento. Claro que a gente está falando ainda de um cenário maior, né? Macro. As coisas podem se prolongar aí para uma 33ª, quarta rodada, enfim. Pelo andar da carruagem, não, né? Será com até um tempo de distância maior.
Mas o Londrina enfrenta o Juventude numa terça-feira, dia 1º, às 19h30. E na mesma semana, no domingo, o Operário às 11 da manhã. Então, o Londrina tem pela frente aí um cenário muito difícil, de recuperação pela frente. Tem bastante coisa acontecendo nos bastidores. A gente vai trazer mais detalhes para vocês aqui no microfone Alvi Celeste, diante de um cenário muito preocupante, com um desenho de ser irreversível, né? Então, tudo se encaminha, torcedor, para mais um rebaixamento do Londrina. O time não tem dado mostras de que vai se recuperar. E a gente fala, um time que em 24 partidas teve duas sequências, uma de 7, outra de 8 jogos sem vencer. Em 15 partidas, o Londrina não venceu na competição, ao menos, né? Dentro desse cenário. É um time fadado ao rebaixamento. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Legal demais ter vocês por aqui. Claro que, infelizmente, nessa fase terrível do Tubarão. Um abraço, galera. Valeu, um abraço, bom domingo para todos.